tua casa, a tua vida, o teu ministério. Eu lembro da história dos 3 porquinhos. Eu nunca sei o nome deles. Acabei de lembrar. Eu acho que eu sei, até anotei. Cícero, Heitor e Prático. Renatinho. Ó, nós temos o Cícero aqui na igreja. O Heitor da iluminação. Opa! Não é isso? Tô certo? Tô certo, gente? É isso? Eu não sei. Não, na que eu lembro, não era isso, Cícero, Heitor e Prático? Você lembra da história, né? Um construiu uma casa de quê? De bambu e de barbante. Não, vou fazer um negócio aqui. Palha. É que enquanto a gente estava vendo desenho animado, você está estudando teclado. De palha. Que foi o Cícero. O Heitor construiu a casa de madeira. Aí veio o lobo mau. Primeiro foi lá que construiu a casa de palha. Aí ele saiu correndo. Deixa eu entrar lá na casa do Heitor e entrou. Mas daqui a pouco veio. E lá o Prático estava fazendo a casinha dele de tijolo. De cimento. Entra o Quando a carrinho. chapa esquentou. Entra o carrinho, por favor. Quando a chapa esquentou, a palha não resistiu, a madeira não resistiu, mas aquele que construiu da maneira correta não caiu. Não seja afobado. Vai deixar aí. Gente, sabe quando eu era criança, eu tinha maior vontade de trabalhar de pedreiro? Eu já Você tive também? de mexer a massa. Você tinha vontade de trabalhar de carpinteiro. E você sabe que eu vou chegar lá no carpinteiro daqui a pouco? Eu tinha vontade. Eu, quando estava grávida, queria comer tijolo. A Fernanda grávida queria comer tijolo. Sabão. Queria que eu desse dela uma lasca de tijolo para ela comer. Eu falei, o que é isso? Tem explicação médica isso. Mas, Não psiquiátrica, mas médica. então, Vou deixar aqui o preço. agora a Bíblia fala o seguinte, você precisa atentar para isso. Que em Efésios 2, 19 e 22 diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Espírito, de Deus no Espírito. Queridos, não tem mistério, nada do que a gente vai falar aqui é novidade, e eu quero que você entenda uma coisa: o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. O Evangelho não mudou, ele continua o mesmo. Acontece que hoje em dia existe uma pressão para que haja um crescimento, existe uma cobrança para ser aceito, e em nome de ser aceito e de ser conhecido, pessoas abrem mão de princípios, de valores, da santidade, do compromisso. A questão é a seguinte: não adianta você pegar isso tudo que foi ministrado aqui nesses dias, se você não tiver um fundamento sólido, você pode perder tudo. Quando você tem um fundamento sólido, você resiste no dia mau. Porque deixa eu te falar uma coisa: o dia mau vem. E é no dia mau que tudo que te resta é o teu fundamento. Olha, caiu tudo. Me ajuda aí. Minha pedreira. É no dia mau que a única coisa que te sobra foi o que você aprendeu de verdade. No dia mau, na hora de entrar numa sala de cirurgia, não adianta saber os 7 passos mirabolantes para prosperar. Na hora de encarar uma enfermidade, não adianta saber como é que foi que o vizinho conseguiu fazer não sei o que lá na simpatia gospel. No dia mau, ou você conhece a palavra e se segura nela e vive o milagre, ou é recolhido por Deus na glória.
glória, com a certeza de que você está salvo em Jesus Cristo e que passará a eternidade com Ele, ou então, querido, você desiste da tua moda gospel. Quando a chapa esquenta, quando a notícia chega, ou você conhece o Eterno ou não conhece. Há alguns anos nós recebemos uma ameaça de sequestro contra o nosso filho. E eu me lembro que eu tinha chegado de uma viagem muito cansada, e o meu telefone tocou, e era a minha sogra. E ela disse: Fernanda, aconteceu isso. Na hora que ela me deu a notícia, Deus falou comigo. Foi fulano, ele falou com Beltrano e Ciclano, a reunião foi em tal lugar, ele planejou o sequestro assim, desistiu, mas os outros comparsas não. Eu me sentei com uma paz. Eu estava deitada e me sentei, e aquela paz que excede todo entendimento me tomou numa onda de poder, do alto da cabeça até a planta dos pés. Naquela semana eu estava questionando a Deus por que Deus havia permitido que o meu filho tivesse machucado na escola. Ele tinha machucado, ele teve um entorse, um coleguinha dançando com ele, rodou ele e a perna dele virou ao contrário, não chegou a quebrar. Levamos ele para o hospital e o médico falou 15 dias em casa, e nós ficamos carregando o menino para lá e para cá no colo, sem poder botar o pé no chão, e eu dizendo: Senhor, por que o Senhor permitiu isso com meu filho? Jesus, por que o Senhor permitiu isso? 15 dias dentro de casa, sem sair para ir para a escola, sem sair para ir para a natação, sem sair para ir para a academia, escondido, e o plano do sequestro rolando, Quando chega a ameaça do que havia desistido de sequestrá-lo, Deus fala comigo: senta que eu vou te contar a história. Alicerces, coisas que não podem ser roubadas. Entrar numa sala de cirurgia sem alicerce, entrar numa prova, num vento sem alicerce, vai embora, tudo vai embora. Na hora que a dor chega, tudo que não é profundo, correto, sincero, de boa fama, tudo aquilo que não tem a ver com a história do carpinteiro na nossa vida, vai embora. Porque na hora da dor, as pessoas negociam tudo. Sabe? Já te sobrou apenas o alicerce? Em algum momento você passou por uma dor tão terrível, que você disse assim: Jesus, eu sou tua e você é meu. Ou você está comigo ou ninguém mais está. Você já passou por algum momento em que você falou com Deus assim: Deus, eu estou aqui, e o meu pensamento a seu respeito não mudou, independente do que eu tenho passado, independente das bolachas que nós temos tomado. Queridos, nós já tivemos algumas experiências, nós somos jovens, eu sei disso. Eu sei que a maioria de vocês, senhoras, pastores, líderes que estão aqui, já passaram por mais traição que nós, já passaram por mais roubo do que nós, já passaram por mais defamação do que nós. Claro que sim, muitas pessoas poderiam contar mais histórias que a gente, mas eu quero te dizer uma coisa: existem pessoas que precisam ser sopradas na nossa vida, e elas serão. Existem sistemas que precisam ser quebrados, e eles serão. Existem coberturas, telhados enfeitados que precisam voar longe de nós, e eles irão. E você sabe o que é que vai sobrar, meu bem? É o seu alicerce na rocha que é Cristo, porque isso ninguém pode tomar. Vocês lembram quando Jesus está na casa de Marta e Maria? Um texto muito conhecido.
E Marta está lá na cozinha preparando um pão de queijo, um bolo de milho, um cafezinho preto. A fome. Eu acho que era mineira. Preparando, querendo receber Jesus da melhor maneira possível. E Maria, ela escolhe ficar sentada aos pés de Jesus. E ela fica ali. Aí Marta chega para ele: Senhor, estou toda tarefada aqui, toda ocupada aqui. Maria não quer saber de nada do serviço. Só quer adorar. Maria não quer saber de nada, não te importa, estou toda tarefada. E Maria e os seus pais, aí dá aquela resposta clássica para ela: como é que é? Marta. Ele tinha uma intimidade certa com Marta, mas queria chamar, ele podia falar outra coisa. Cabeçuda, alguma coisa. Mas ele falou: Marta. Mas Maria escolheu a melhor parte. O que eu acho mais legal que vem depois, que ele diz: e esta jamais lhe será tirada. Qual foi a parte que Maria escolheu? A presença. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Era o seguinte: tudo mais pode ser tirado de você. A tua beleza, o teu emprego. Eu sei que isso não está na moda pregar sobre isso hoje. Mas ele está dizendo: nada é 100% seguro na tua vida. A única coisa que é totalmente segura e certa é a minha presença. Ela escolheu essa parte, e essa jamais lhe será tirada. Aquele que escolhe a presença, aquele que escolhe estar firmado no alicerce que é Cristo, sabe, ele não tem falta de nada. Pode até perder alguma coisa, mas aquilo que é fundamental. Sabe por que ele falou sobre a presença? Porque a presença é o que vai ficar para a eternidade. A presença é que vai ficar para a eternidade. E Deus te criou para a eternidade. Deus te criou para a eternidade. Você está no mundo com uma missão, com um propósito, mas o teu lugar é nele, na eternidade. Vocês estão entendendo? A importância. Muitos livros são escritos a respeito de Jesus. Jesus, o maior psicólogo que existiu. Jesus, o maior líder que existiu. Jesus, o maior empresário. Jesus, o maior médico. Jesus, ok, ele é isso tudo. Só que a gente precisa redescobrir Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Sabe, aquele que te limpa, aquele que pega o que sobrou e reconstrói de novo e faz algo novo, aquele que está presente em todo o tempo, quando te traíram, quando não te traíram, quando a porta fechou, quando a porta abriu, quando você estava na cama. Ele, a presença dele é garantida todo o tempo. Por isso que você precisa rever a sua vida e ver aonde você está plantado, aonde você está. Jesus, que eu disse. O diabo está endemoniado, gente. Muita resistência. É muita resistência. Porque, gente, o discurso é duro. Você lembra quando os discípulos disseram: Jesus, seu discurso é muito duro. O povo está indo embora. Sabe, vocês não vão não? Jesus respondeu, né? Vocês vão ficar aí? Sabe, queridos, Deus está nos chamando, está nos despertando para um ministério sério, um ministério bem plantado, um ministério que conhece a pessoa de Cristo. Nós conhecemos Jesus, o carpinteiro, não, né? Só o rei. Como é que é? Desenrola isso aí para mim, que tu sabe mais. Vocês lembram lá quando Jesus chegou na cidade dele, Nazaré, e diz a palavra que ele não pôde realizar nenhum milagre ali? Jesus chegou na sua cidade e diz a palavra que ele não pôde realizar nenhum milagre, a não ser ele pôr as mãos sobre alguns doentes. E as pessoas da cidade começaram a falar: não é este o carpinteiro, o filho
de José, o Jesusinho que a gente via correndo aqui todo dia na rua, brincando com os meninos, jogando bola, ajudando o pai dele, não é o carpinteiro, porque eles tiveram um preconceito com o carpinteiro. Eles deixaram de viver coisas grandes em Deus. A questão é a seguinte: nós só focamos numa dimensão de Cristo, que é a do reino. E aí muita gente sonha com um trono, muita gente sonha com um tapete vermelho, muita gente sonha de andar cheio de assessor, muita gente sonha de ter um aparato todo real, mas a gente não pode esquecer que Ele também é um carpinteiro. Ele também é um carpinteiro. Ele também é um carpinteiro. Se você tem preconceito, a questão é que nós precisamos fazer as pazes com a simplicidade. Sabe, olha, eu sou filho de uma mulher, de Dona Seni, 68 anos, o pastor Zé João ficou hospedado na casa dela. Minha mãe tem a 3ª série primária. Minha mãe bate aqui em mim, baixinha, mas o joelho é roxo. É minha mãe que me ensinou, a como a estabelecer os fundamentos da fé. Sabe? Não tinha nenhum tipo de teologia moderna e nada de invenção, nada disso. Era a Bíblia. Minha mãe me ensinou desde cedo a amar a Deus, a ter compromisso com a casa dele. Eu não podia, João, brincar sem antes ler a Bíblia. Olha. Mãe, quero jogar bola. Já leu a Bíblia hoje? Ô mãe, qual é, mãe? Todo mundo lá. Vai para o seu quarto, lê a sua Bíblia e ora. Depois você pode brincar. Eu saí do quarto. O que você leu? As pessoas iam querer ensinar teologias modernas e difíceis para minha mãe. Não, porque o principado não sei o que, você tem que... Não, é legal você estudar, é legal você ter conhecimento, maravilha. Mas eu explicava e minha mãe falava assim: olha, eu sei de uma coisa, eu expulso no nome de Jesus e o diabo sai. Eu sou filho único. Aos 8 anos de idade eu tive leucemia. O médico chegou para minha mãe e falou assim: ó, seu filho, a gente não tem mais o que fazer por ele. Se a senhora, olha o que ele vai falar para minha mãe: se a senhora crê em alguma coisa, agora é a hora da senhora se apegar, porque a gente não tem mais como fazer nada por ele. Minha mãe chorou, mas minha mãe tem raiz profunda. Ela está bem, alicerçada. E eu via minha mãe chorar, porque veja bem, estar alicerçada em Cristo não significa que você não vai chorar. Cristo não te prometeu um mar de rosas. A nossa garantia é o céu. Lá em 1 João ele fala: eis a promessa que eu vos dou, a vida eterna e mais nada. O que vem depois disso é por graça, é por misericórdia, é porque Ele é grandioso, é porque Ele nos ama. Mas a promessa que Ele nos deixou é a vida eterna. E para se chegar lá, eu tenho que estar alicerçado, eu tenho que estar estruturado. E aí eu vejo ministérios que levantam, e como Paulo diz lá, é como palha, fogo de palha, aparece, e algumas pessoas acham que patentearam uma unção no NPI. Glórias ao mim, louvado, porque se eu não tiver, para com esse negócio de condicionar a presença de Deus, a glória de Deus, a uma pessoa, a um rótulo, a uma bandeira. Não, é Ele quem faz. Ele está à procura. A vaga para carpintaria está aberta. O problema é que a vaga para ser rei está dando volta, mas ninguém quer pegar a mão na ferramenta. Ninguém quer pegar a mão na ferramenta. As pessoas querem o status do trono, mas não querem o serviço da carpintaria. Não querem. E Deus está procurando carpinteiros
Deus quer te usar como reconstrutor de vidas. Deus quer te usar para reconstruir vidas, ministérios, chamados, cidades, famílias. Meu Deus! Quando você tem preconceito com o carpinteiro, a tua produtividade cai. Ele não pôde fazer muitos milagres, o povo não pôde ver muitas coisas, porque olharam para ele como um carpinteiro e falaram: é só um carpinteiro. Quando você olha para ele, quando você rejeita o carpinteiro, você perde a presença dele. Sabe o que diz o texto? E ele saiu do meio deles e foi ensinar em outros lugares. Infelizmente, se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, creio eu que 80% das igrejas não sentiriam diferença nenhuma. Deus. É forte o que eu falei, porque algumas pessoas entraram no ritmo frenético do trabalho, no ritmo frenético do ministerial, estão fazendo coisas para Deus que Deus não te pediu para fazer, estão fazendo no nome dele, mas ele não está mais presente, estão fazendo para ele, mas ele está falando: eu não te pedi isso. Fazem para ele, mas não tem relacionamento com ele. Fazem para ele, mas não conhecem. São excelentes membros de igreja. A sua história é linda. Ah, queridão, mas conhecimento não faz nada por você. Aleluia. Tem pessoas que de teoria são maravilhosas. Tem pessoas que têm uma ótima teoria, uma ótima teologia, mas deixa eu te falar, seminário não te ensina a ter poder. O que te ensina a ter poder é dobrar o joelho no chão, é firmar o teu alicerce, é conhecer o fundamento, é relacionamento com Cristo. Isso te ensina a ter poder. Eu lembro quando Eliseu foi ajudar. Eliseu, a gente quer aumentar a igreja, que a igreja ficou pequena. Se autoriza a gente ir para cortar umas árvores lá, a gente conseguiu um machado emprestado. Podem ir. Aquilo lá era uma escola de profetas, não é verdade? Escola de profetas. Eles estão lá, cada um derrubando. Cada um derrubava uma árvore. Aí chegou na hora de ele vai derrubando, vai usando o machado. Para de repente o ferro do machado cai no fundo do rio e toda uma obra é paralisada. Aí o cara faz, ele devia ser coitado, justo em mim. Imagina você falando: tinha que ser fulano. Olha lá, aconteceu com ele, tinha que ser justamente coitado. E a culpa que esse cara deve ter sentido: ah, meu Deus, era emprestado. Gente, o machado há 3.000 anos atrás era uma ferramenta de ponta, de última geração. Eles deviam ter pego uma empreiteira que eles conheciam da época e emprestaram: se perder a ferramenta, se danificar, vai ter que pagar. O cara falou: pronto, vou ter que ser levado como escravo, trabalhar para esse cara que me emprestou para pagar essa ferramenta para ele. Mas aí o profeta chega perto dele e faz uma pergunta: onde caiu? Me mostra onde caiu. Pode vir, me mostra. Caiu ali? Então tá. Eu agora vou mostrar para vocês. A Bíblia não fala, mas estou viajando. O seminário não ensina. Que a escola de profeta não ensinou. A escola de profeta não ensinou. Você pode aprender a teoria, mas isso aqui que vai acontecer agora, só para quem é íntimo. Eliseu fez o machado, o ferro do machado flutuar. Que se estende o braço e pega. Eu vi minha mãe expulsar o demônio. Eu nunca vi aquilo na minha vida. O corpo do rapaz flutuava da cama. Ele flutuava. O cara era envolvido com bruxaria, com coisas pesadíssimas, e estava tentando se libertar. E lá em casa é o seguinte: não tinha hora. Eu só batia lá em casa qualquer hora, porque era dona Senia, era dona Senia. Isso era interessante. Gente, como eu vi isso, Fernanda? Como eu vi isso? A gente crescendo no morro, comunidade carente,
E briga de vizinho, confusão, ou então brincadeira e tal. E eu às vezes ouvia isso. Fulana diz que é crente? Crente, tá bom. Ela é crente no dia de domingo. Aquilo tá aprontando cada coisa. Aí eu ouvia assim, era bom e era ruim. Porque eu ouvia assim, Dona Senia é crente. A Dona Senia é crente. Aquela lá é crente. Meu pai trabalhava em horário rodízio. Não tinha hora, às vezes, uma semana trabalhando de meia-noite às 8 da manhã. Então eu botei em casa, irmã Seni, fulano recebeu o santo ali, eu vou lá expulsar. Aí a minha mãe, de pijama, filho único, sem emprego, filho único, é minha mãe. Vamos embora, onde, mãe? Expulsão demônio ali. É minha mãe. Igualzinho. Olha que demônio. Eu te dou uma ordem agora. E é assim até hoje lá na igreja. Caiu o demônio na IBC, chama a irmã Seni. Olha só, gente, ele também faz essas coisas, tá? É que a gente está contando dos outros, não contando da gente. Eu quero que você entenda que isso não é um privilégio da Dona Seni. A igreja precisa redescobrir o poder e a autoridade que está disponível para ela. O sangue de Jesus foi derramado para você ser famoso, conhecido. E para você, gente, isso é tão... As pessoas querem o que outros ministérios conseguiram, mas elas não querem pagar o preço. Elas não querem descer para dentro. Elas não querem. Agora, nossa vida é feita de escolhas. Mas paga o preço, Lulinha. Em quem você está investindo o seu tempo? Joelho, né? Olha só. Pastora Fernanda, depois que se converteu, Você tem investido o seu tempo. enquanto as menininhas adolescentes estavam pensando em namorar, em não sei o que, em curtir, ela estava no quarto rosa orando e buscando a Deus. Eu queria tocar, eu queria ser músico, eu queria ir envolvido com a igreja o tempo todo. Eu ia para os retiros de carnaval, eu levava meu teclado e ficava naqueles colégios onde todo mundo dormia, todo mundo jogando bola, todo mundo zoando. Eu estava ali com meu fone, um calor, suando, tirando as músicas e tal, e orando, e tocando. Eu sabia onde eu queria chegar. Aí eu via, pô, cara, não gosta de mulher não, cara, pô, só que fica trancado aí. Aí, as pessoas olham hoje, pastor João, e acham que foi da noite pro dia. Combustão espontânea, é. Aí criticam, Nasceu aí vão falar, eu sei por onde eu passei, eu sei o preço que eu paguei. Sabe, antes de você querer o que o outro quer, procure saber o quanto custou. Glória a Deus. Eu quero a unção da fulana. Testei pra mim. Querido, vai orar como a fulana, Você vê o que eu gosto. vai chorar como a fulana, abre mão. As pessoas não querem abrir mão de nada. Ele dizia que ele dá um Pastor, a gente está falando mais, vai lá sair meio, não. Se deixar, Era pra gente pregar junto. vai. Mas tava tão bom o casamento dele pra eu. Quando eu conheci o pastor Emerson, eu cheguei no Morro do Juramento, dirigindo o meu Fiat do seminário. Eu tinha quase 18 anos. Eu encontrei um rapaz que tinha construído um estúdio no Canil. Ele tinha um dog alemão. O dog alemão morreu envenenado, eu acho. Não importa. O pai dele pegou toda a aposentadoria que tinha e comprou os instrumentos, a mesa de som. E ele fez um estúdio dentro do Canil. Eu desci uma escada que parecia que ia para onde, gente? Para onde que ia aquela escada?
Eu desci a escada e entrei. Quando abri a porta, tinha um estúdio dentro do canil. Eu achei aquilo muito interessante. Ele falou: poxa, a menina vem gravar, tem dinheiro. Eu falei: poxa, a menina tem estúdio, tem dinheiro. Vou fazer uma proposta: se ele gravar o meu disco, eu vendo o tape e depois eu pago ele. Ele pensou: oba, primeiro cliente, finalmente eu vou ganhar algum dinheirinho. Cara dele. Eu enrolando ele me enrolando. Os dois duros, cada um devendo menos de 17 mil reais na conta. Não tem um número, porque agora não dá para corrigir mais. Não lembro mais. Muito dinheiro. Eu não entendi porque que aquele menino lá no morro tinha um estúdio dentro do canil. Que coisa mais esquisita esse menino tão jovem, de repente recebeu um investimento tão extraordinário na nossa visão. Mas eu comecei a frequentar aqueles cultos de segunda-feira, onde os traficantes desciam e colocavam as armas pelo corredor para assistir a mensagem, e ele estava lá com o teclado dele montado na segunda-feira, tocando. Eu falei: um adolescente participando de um culto no pé do morro, um jovem. Continuei frequentando e trabalhando, fazia vocal no estúdio dele. E de repente eu percebi que aos domingos ele descia com um teclado nas costas, andando no sol quente para o culto de manhã, e tocava no culto da manhã e voltava com o teclado nas costas. Esses dias eu encontrei teu parceiro que carregava o teclado contigo, Eduardo, lá na Espanha. Eles iam carregando o teclado. O Emerson tem uma escoliose, uma lordose severa por conta do teclado que ele carregava. Não tinha um abençoado da igreja para dar uma carona com ele, com aquele teclado. Ia todo mundo embora: tchau, Emerson, tchau, Emerson. Ele continuava carregando o teclado morro acima. Ele tinha um ensaio de tarde no bendito morro, que ele contou inclusive a quantidade de degraus que ele subia. Ele ia subindo com o teclado de tarde para ensaiar com a banda lá do morro. Depois ele voltava para o culto das 7 e vinha com o teclado de novo para o culto das 7 e ficava até o final tocando para que a mensagem fosse dada. Gente, existe um caminho de fidelidade, um caminho de trabalho que ninguém vai poder te roubar. Você precisa ter uma história para contar. Você precisa colocar tudo o que você tem nas mãos de Deus. Deus quer te levantar nessa nação com um evangelho puro, com um trabalho eficaz. Você precisa gastar toda a sua vida nessa construção. Você precisa martelar os princípios para baixo. Você precisa ter aliança com o carpinteiro. Você precisa trabalhar com ele para que a glória dele seja manifesta nos vasos de barro que somos nós. Você precisa escolher servir ao Senhor e amar o Espírito Santo de Deus com toda a tua força, porque quando o vento bater na tua casa, quando o mundo cair ao redor, você vai ser um refúgio.